Ontem na live de membros exclusivas, eu estava ensinando a galera sobre bull traps e bear traps, né? Eu Aliás, gosto eu vi seu post assim no Instagram, pegou esse disso, bull trap bonitinho, né? Parabéns, muito bom. peguei. Não, obrigado. Eu peguei, na verdade, eu vendi meus etéreos aqui no dia 23 de agosto, né? Aqui foi o dia que eu vendi meus etéreos, nessa barrinha aqui por que que eu vendi? Porque para mim isso aqui já foi um mini bull trap, ó. Aqui já tinha, eu gosto muito de operar bull trap e bear trap, né? Então, para mim é o seguinte, toda vez que nós temos uma ameaça de topo, né, ou uma resistência, eu marco. E aí, se vai na minha linha pontilhada e eu vejo o comportamento do mercado, então, por exemplo, ele foi lá, fez sombra de venda, isso aqui para mim é uma barra de reversão. E é uma barra de bull trap. Ele tentou ultrapassar 50 mil, não conseguiu, fraquejou. E no outro dia ele avançou para a queda, né? E aí nós temos aqui. Aí ontem nós tivemos essa. Geralmente, quando nós temos essa barra aqui de que parece que vai voltar a subir a qualquer momento, geralmente é a confirmação do bull trap. E aí eu estou vendido desde o dia 23, já em Ethereum, né? Que é o único ativo que eu uso. Mas por que eu tomei a decisão? Eu não vendi bitcoins, tá? Eu só vendo meus Ethereums, Bitcoin para mim só se compra, não se vende. Mas eu vendi por causa do gráfico do Ethereum. Já expliquei milhares de vezes aqui nas minhas lives que eu utilizo o Ethereum como um indicador preditivo para o Bitcoin. Então, no Bitcoin lá, vocês viram que ele fez um pequeno bull trap, mas, vamos dizer assim, tranquilo, né? Mas parecia que não ia fazer o bull trap, parecia que ele ia ultrapassar esse topo anterior e continuar subindo. Mas o Ethereum, ele fez um bull trap verdadeiro, que eu chamo, que é bater realmente topo duplo, né? Então, por exemplo, lá, eu estou olhando o gráfico do Ethereum, subindo sem parar, beleza. Chega um momento que ele faz isso aí, ó. Ele faz uma ameaça de topo. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir lá e marcar esse topo. Aí eu quero ver como e eu sei que isso aqui é uma resistência, né? Por que é uma resistência? Porque lá no Bitcoin é um suporte mais forte nessa região. Foi um suporte mais forte, 50 mil. E geralmente 50 mil é um número inteiro. E se o Bitcoin não passa os 50 mil, as altcoins cedem também, elas não conseguem continuar subindo sem parar. Então, o que acontece? Eu olhei para o Ethereum, eu olhei assim, pô, ele fez uma ameaça de topo, né? Ele tentou ameaçar um topo aqui. Eu quero ver, então, como é que vai ser o preço no comportamento quando ele voltar para esse topo, para essa região. Aí eu olhei isso aqui, eu falei, dia 23, né? Eu olhei o gráfico do Ethereum, olhei o gráfico do Bitcoin, eu falei, não gostei da forma como ele veio, ele não conseguiu ultrapassar esse topo anterior, não conseguiu rasgar. Isso aqui, para mim, é um topinho duplo se formando de correção. E aí chegou no outro dia, pau na máquina mesmo. Aí no dia seguinte, ontem, né, no desafio da Bitcoin Trade, o pessoal achou que o mercado ia voltar a subir, porque nós tivemos uma alta, acho que de 5% no dia aí, ó, 5%. Um monte de gente. E eu pensei, cara, isso aqui é bull trap, né? E é tanto que eu falei que eu não estava acreditando na alta de ontem no sentido de continuidade. E aí tivemos essa queda agora. Eu acho que essa realização de lucro agora é natural, na minha opinião, né? A gente está entrando dentro de uma lateralidade ainda, primeiro. Uhum. Então eu acho que ele vai cair aos poucos, mas eu acho que ele tem tudo para perder esse fundinho aqui anterior, por um breve período de tempo. E a minha expectativa, Bo, é ele pelo menos retornar na região de Fibonacci, aqui. Sim. É a região 0,38 de Fibonacci. Então no Ethereum seria 2.600, no Bitcoin 43 mil dólares, aí 42.900 por aí. Uhum. Então, o que eu avalio? Eu ainda acho que nós vamos ter agora um período mais de realização de lucro, que dessa onda de alta, pernada de alta muito forte. Eu acho que ele vai cair aos pouquinhos, ameaçando voltar a subir a qualquer momento. E eu acho que ele vai vir tocar nessa região aqui, e eu acho que ele vai lateralizar a partir desse ponto aqui, ou acumular, né? Tipo uma cunha mesmo. Eu acho que ele vai formar uma cunha lateral. E se ele manter a região acima do 0,38 de Fibonacci, eu vou acreditar que a tendência dessa pernada de alta que ela fez vai ser uma tendência de alta forte, ou seja, ele recua para essa região e depois continua subindo lá no futuro, né? Eu gosto dessa ideia também. É, Gosto eu, bastante. Bom, gente, a gente está numa situação aqui no meio do caminho. Meio do caminho é sempre muito complicado. Logicamente, a gente tem resistências aqui em cima e suportes aqui embaixo. O mercado entende isso.
E quando a gente está exatamente aqui no meio do caminho, podemos subir para ganhar uma grana ou podemos cair para ganhar uma grana, mas a relação retorno-risco não está muito legal. Então, a gente precisa entrar nos tempos gráficos menores aí. E aí, a gente acompanha nos 120 minutos. E só para todo mundo ter uma ideia, assim, dá para ter assim, uma perspectiva bastante simples, né? Aliás, uma coisa que eu gosto bastante da sua análise aí, Augusto, esse médio 8 para você é importante. Ele realmente, para a gente, é importante também. Ele mostra quando os candles estão mudando de direção. Então, ele mostra realmente quando existem pivôs de alta ou de baixo. E aí, depois, a gente vai combinando os pivôs para ver padrões de topos e fundos descendentes, tendência de baixa, ou topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Acontece que também, para uma tendência continuar, a gente precisa ter cada vez mais combustível na direção da tendência. Quando a gente percebe que não está ganhando mais combustível, aí ele começa a fazer a mesma coisa no sentido oposto. E a gente tem uma maneira de pegar os seus candles no gráfico semanal, ou seus candles no gráfico diário, e entrar num tempo gráfico menor e cortar esses candles em 50, 60 pedacinhos para ver o que está acontecendo dentro do candle também. Então, a mesma perspectiva, com um pouco mais de resolução. Esse aqui é um gráfico de 120 minutos, e você pode perceber que quando a gente tem essa linha 8 abaixo dessa linha 34, né? Separação fiel cubo, mas quando o vermelho está abaixo do azul, ele tem normalmente potencial reversão, mas normalmente é uma realização. E aí aconteceu de novo, a gente estava ficando bem perto um ao outro, cruzou, o preço subiu para testar, aí voilá, né, bull trap, porque a gente está com 8 abaixo do 34, uma distância considerável, então é muito mais provável cair ali. Mas do jeito que eu gosto mais do que isso, a gente bota todos esses indicadores FICUB dentro da inteligência artificial e fazer ele desenhar para a gente um monte de cores e vai vendo se está ganhando mais combustível, sim ou não. Então, a gente bota um gráfico, por exemplo, de 30 minutos aqui. E aí, quando a gente começa a perceber que, olha, cuidado, que está começando a perceber essas resistências aqui, está ganhando mais resistência, porque esse aqui é uma 17, aqui é uma 34. Aí chegou no topo, 17, 34, 72. 72, para a gente, tem que ser respeitado. Isso é um ponto, normalmente, que a gente tem potencial reversão. E é interessante também é que a gente tem duas cores aqui, tem dois alvos. E quando o primeiro alvo está junto aqui em cima, nós vamos 90% do tempo aqui para esse segundo alvo. Então, a gente já estava nessa região zerando, e aí entendendo que o preço ia cair para cá. E aí, quando ele chega aqui, ele vai tentar testar de novo essas maiores resistências. Você percebe aqui, resistência 17, 34, 72, 144, 305. Se o 72 é forte, 305 é 4 vezes mais forte. Então, a gente entendeu que a gente estava numa situação que ia pegar todo mundo aqui, porque esse aqui a gente chama da onda X, né? 1, 2, 3, X, 1, 2, 3. E agora a gente tem alvos mais aqui embaixo, 44. Eu quero 42. Eu quero comprar Ethereum a 2.400, aliás, 2.600, se possível. Te agradeço. Vamos colocar ele lá também. Vamos colocar Ethereum aqui, porque ele tem o mesmo padrão. No Bitcoin, tu falou que ele vai para 42.500 ali, né? Tava 42.500, que é mais ou menos aonde eu acho que ele vai mesmo. Eu acho que nossas indicações estatísticos, né, a FICUB sugerem isso, 44 a 42. E aqui, Ethereum fez a mesma coisa. Estava subindo, começou a ganhar resistências firmes, mas ainda estava fazendo topos e fundos ascendentes. Então, não dá para a gente vender quando ele está fazendo assim, ó. Topos ascendentes, fundos ascendentes, topos ascendentes, fundos ascendentes. Aí ele veio aqui e fazer um topo duplo. E topo duplo, cara, ele pode cair. Então, FICUB disse, ele pode cair aqui,
e tem dois alvos. O primeiro é essa e o segundo é essa. Ele veio aqui no primeiro e respeitou, e começou a fazer no sentido oposto, sabe? 17, suporte, 34, suporte. Aí foi subindo, 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 mas o que estava esperando aqui em cima? Cara, esse fractal não se brinca. Se você gosta do seu 8, multiplica o 8 vezes quanto para chegar aqui nos 305. É um fractal enorme. Sim. E aí, o que ele está dizendo aqui? Cara, nós vamos voltar de novo para um desses alvos aqui. Então, eu acho que 2.800 está legal, hein? E eles mudam com o tempo, né? Por isso é legal a gente conseguir desenhar no futuro. Eu acho que a gente pode imaginar andando aqui, subindo um pouco, voltando a cair, e chega no primeiro aqui, nos 3.000, que é perto do fundo anterior. E como esses dois alvos estão bem juntos, a gente ganha a segunda linha vermelha, a gente vai tentar chegar aqui 2.870, 2.900. Tem outra possibilidade, por isso eu gosto desse modelo. Só coloque seu mouse aqui e ele fala para você. Bom, aqui eu estou ganhando mais resistência no futuro e dois alvos, um aqui e o outro aqui. Aqui eu estou ganhando também mais resistência, mais combustível, e o alvo está aqui. Então, o Ficube está dizendo que se chegar aqui, bela oportunidade, né, de 2.600. E sabe que uma coisa também, eu acho que todos esses criptativos, eles adoram derivados da própria média áurea. Então, por exemplo, a média áurea pequena é 600, depois vem 1.600, depois 2.600 e depois 4.200. Eles adoram esses números. Então, quando eu vejo um nível de suporte no gráfico do Ficube perto desse derivado aí, cara, esse aqui é um super suporte. Suporte. Pá, 2.600 é o meu sonho comprar Ethereum. Eu não sei se eu vou conseguir, mas ali entre 2.600 e 2.700 eu vou estar muito grandão para comprar, meu Deus. Teve só um rapaz ali que ele falou o seguinte, ele não está conseguindo juntar dinheiro para comprar o curso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cupom exclusivo para hoje, chamado Liberdade. É um cupom de desconto, ó, cupom Liberdade, pronto. Eu já fiz a minha parte aqui. Ó. Esse é o cupom que vai ter um desconto violento aí para o pessoal que quer estudar e aprender mais aí com o curso e ainda não teve a chance de comprar. Como funciona isso? A pessoa pega esse cupom, escreve Liberdade lá no Mestre do Bitcoin 3.0 e ela vai receber 58% de desconto eu estou dando hoje. 58% de desconto. Só porque a galera está aqui nos apoiando aqui numa quinta-feira de noite e apoiando o canal de forma excelente aqui.